Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar aqui de vários assuntos. Um deles é que o presidente do Republicanos, partido da Damares Alves, Tarcísio de Freitas e também do Mourão, que foi um partido aliado de Bolsonaro nas eleições de 2022 e também durante o governo aí, foi entrevistado pela Folha e, detalhe, falou coisas nada agradáveis sobre Bolsonaro. Eu quero trazer aqui alguns pontos para vocês. Também falou do que ele achava das eleições de 2022. Eu quero trazer nesse vídeo aqui também que Onyx Lorenzoni, que foi candidato aí ao governo do Rio Grande do Sul e também era deputado federal, foi ministro do Bolsonaro, também ganhou presentinho no exterior agora, depois foi divulgado aí pela imprensa, falou que vai devolver. E Lula nomeou alguém bastante polêmico para um cargo importante. Eu quero trazer tudo isso, mas antes eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 136 mil inscritos ontem. Muito obrigado a todos que já estão aqui. Eu quero também pedir, se você chegou, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa o like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante. Todo engajamento é fundamental para que o YouTube recomende o nosso conteúdo para outras pessoas que não conhecem esse espaço que luta por um Brasil melhor. Pessoal, o seguinte então, presidente republicanos, o Marcos Pereira, que insiste, é o partido que tem figuras aí que ficaram ligadas a Bolsonaro durante os 4 anos, Mourão, Damares Alves e também Tarcísio de Freitas, soltou o verbo numa entrevista à Folha. Ele foi indagado num dado momento sobre o seguinte: após a derrota eleitoral, quem é Bolsonaro? É o líder da oposição? Vejam a resposta. Acho que não, porque se fosse líder da oposição, ele teria de estar fazendo oposição aqui no Brasil. Ele é um turista nos Estados Unidos. Vejam bem, turista nos Estados Unidos. Definição aqui interessante. E na entrevista, o dirigente também não descartou a possibilidade de Tarcísio, governador de São Paulo, disputar a presidência em 2026. Para o Marcos Pereira, se Tarcísio tivesse concorrido em 2022 no lugar de Bolsonaro, teria vencido Lula. Bom, eu não sei se seria, mas com certeza o antibolsonarismo ajudou a eleger Lula, assim como o antipetismo ajudou Bolsonaro a ter muito mais votos do que ele teria, normalmente. Muitas pessoas me diziam, eu estava na rua fazendo campanha, a pessoa falava assim: William, eu vou votar no Bolsonaro, tapando o nariz, não quero muito, mas porque do outro lado tá o PT, tá o Lula. E muita gente dizia o contrário: eu vou votar no Lula porque eu não suporto o Bolsonaro, tô dando voto meio contrariado e tal. Então, quando ele fala aqui que o Tarcísio poderia vencer o Lula, talvez poderia mesmo, porque muita gente que votou no Lula só porque detesta Bolsonaro, tem uma rejeição menor pelo Tarcísio e poderia votar nele. E aí, como a diferença foi muito apertada a favor do Lula, talvez sim, Tarcísio teria vencido o atual presidente. E eu disse aqui no canal várias vezes que o Ciro Gomes, na minha opinião, se fosse para o segundo turno, venceria Bolsonaro com uma folga muito maior do que teve Lula, porque o Ciro teria os votos do Lula e teria também os votos dados a Bolsonaro só pela rejeição ao PT e ao Lula. Então esse eleitor que foi com Bolsonaro a contragosto poderia falar: não, peraí, não, o Ciro eu voto nele. No Lula não, mas no Ciro eu voto. Então eu acho que a margem de vantagem pró-Ciro nesse eventual, que não aconteceu, ficou longe disso, segundo turno entre Ciro e Bolsonaro, seria muito maior contra o ex-presidente. Então, a polarização ela se consolidou. O próprio Marcos Pereira ele avalia que a polarização vai continuar para 2026, resta saber quem que vai ocupar esse espaço aí que polarizou nessas eleições. Se Lula vai tentar uma reeleição, como ele já andou dizendo, se Bolsonaro estará elegível, ou se vai ser um outro nome, caso o Bolsonaro não esteja elegível, se o Lula não tiver condições de disputar, quem que vai, isso se essa polarização se manter como o Marcos Pereira acha que vai acontecer em 2026. E só mais um detalhe sobre as eleições de 2022. Quando a gente olhava as pesquisas, a rejeição de Bolsonaro era a maior de todas, acima de 50%. E logo abaixo de Lula, que era o segundo mais rejeitado. Então, foi um segundo turno de rejeição. Lula menos rejeitado, acabou vencendo o Bolsonaro, o mais rejeitado. Uma outra pergunta que foi feita a ele é o seguinte: o senhor falou que Lula não ganhou, Bolsonaro perdeu. Por que ele perdeu? Veja a resposta dele, também que ele tem uma certa razão. Disse: perdeu por toda essa história. Em março de 2019 eu disse: o presidente precisa descer do palanque. Concordo com ele. Bolsonaro ficou 4 anos no palanque. Já no discurso de posse eu olhei aquilo ali e falei: vai dar errado. Já fez um discurso para os seus, enfim, apenas para alimentar aquela bolha que o ajudou a chegar à presidência, não falando como presidente de um país, para todos. Inclusive o Marcos, lembra que Bolsonaro,
né, ao longo do seu mandato, ficou o tempo todo, né, tensionando contra a imprensa, contra o STF, né, na pandemia, né, num sentido contrário àquilo que a ciência dizia, que alguns países seguiram e que deram muito certo no sentido de salvar mais vidas e que a economia se recuperou mais rápido que aqueles que optaram por um caminho de negar, o negacionismo. Então o Marcos Pereira realmente fez uma avaliação interessante. E eu vou deixar a entrevista aqui no comentário fixo, ele falou várias coisas, quem quiser ler na íntegra, fica aí, né, a divulgação. E outra coisa que eu quero trazer nesse vídeo, sabe quem que andou ganhando presentinhos valiosos, né, em viagem ao exterior? O ex-ministro de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, aquele que confessou ter feito caixa 2, uma campanha lá, aí pediu desculpas pro Moro, pagou uma multa e ficou por isso mesmo, nada de cadeia, como aconteceu aí com outros. E o Onyx Lorenzoni recebeu um relógio de luxo numa ida oficial ao Catar. Aí recebeu, alguém pergunta, e aí, pôs no acervo ali? Não, ficou para ele. Alguém pode pensar, não, se ficou para ele, então pagou um imposto que deve ser pago por qualquer pessoa que traz um presente de fora. Também não pagou imposto, segundo foi divulgado aqui pela imprensa. Então, se a gente for observar agora aí, né, vai ter muita coisa errada e tem que ser investigado. Agora, depois que a coisa foi para a imprensa, aí o Onyx disse que vai devolver o relógio. E agora tem essas joias, né? Umas que já estão com Bolsonaro, né, em que o ministro de Minas e Energia conseguiu entrar. E detalhe, quando o ministro volta para tentar liberar o pacote que ficou retido, ele não diz que tinha um outro com ele. Isso aqui é grave também. Então tem o pacote de joias que foi para Bolsonaro, tem o que está retido, tem isso aqui com o Onyx. E segundo consta, nessa viagem, outras pessoas, outros membros do governo também ganharam. E aqui a matéria vai dizer que, de acordo com o TCU, os presentes foram entregues sem cobrança do devido tributo alfandegário. O tribunal entendeu que o recebimento dos itens de luxo viola o princípio constitucional da moralidade na administração pública. Simples assim, concordo com o TCU. Então agora o Onyx vai devolver o dele. Vamos ver, daqui a pouco aparece uma galera aí, né, querendo devolver para evitar possíveis complicações. E vamos falar aqui nesse vídeo também de uma nomeação polêmica, mais uma, aí no governo Lula. Diz a CNN que, nomeado para comandar a Secretaria Nacional de Saneamento do governo Lula, Leonardo Pisciani. Esse sobrenome aqui é famoso e não é por coisas boas não, lá no Rio de Janeiro. Foi deputado federal e ministro da gestão de Michel Temer. Além disso, carrega um sobrenome controverso da política do Rio. E aqui vai dizer que Leonardo era líder do MDB na Câmara quando foi votada a abertura do processo de impeachment contra Dilma em 2016. Detalhe, ele votou contra o impeachment, mas como líder do MDB na Câmara, orientou a bancada a votar a favor. Aí em seguida o Michel Temer assume e o Pisciani virou o quê? Ministro dos Esportes. E ele também ali, né, viu seu pai já falecido e o seu irmão Felipe Pisciani, o pai dele é o Jorge Pisciani, e o seu irmão Felipe serem presos no âmbito da Operação Lava Jato. E a família, quem é do Rio de Janeiro aí deve ter ouvido falar desse sobrenome, tem ligações com muita coisa que não presta no estado do Rio de Janeiro. Isso não é novidade, não é segredo. A fama é tão ruim que nas eleições de 2022, Leonardo e seu irmão Rafael não utilizaram o sobrenome Pisciani ao concorrerem a cargos eletivos, enquanto o primeiro pleiteou reeleição na Câmara, o segundo, cadeira na Assembleia do Rio. Nenhum dos dois foi eleito. Então vejam bem, eles próprios se recusaram a usar o sobrenome Pisciani, porque o nome está manchado no estado. E agora o cidadão vai ali e vai comandar a Secretaria Nacional de Saneamento depois de ser derrotado tentando uma reeleição para deputado federal. Então, assim, na minha opinião, a chance desse cidadão ser envolvido em alguma polêmica e irregularidade é grande. Isso aqui, caso aconteça, vai ser explorado pela oposição. E parece que Lula não aprende. Ou será que ele aprende, mas fica refém nas mãos de alguns por conta dos favores obtidos na eleição? E dessa coisa de não tem que ter a tal governabilidade, ter a maioria, que segundo alguns, né, dizem aí, o Lula não tem ainda. E que se levar alguma coisa importante para votar na Câmara dos Deputados, vai ser derrotado. Apesar de já ter pego aí o União Brasil, né, um partido que não tem tanta gente assim disposta a votar com o governo, deu 3 ministérios para o União Brasil, né, e ministérios, né, controversos, inclusive tem lá a Daniela do Vaguinho, que também é uma figura polêmica do Rio de Janeiro, ministro do Turismo, tem o Juscelino Filho nas comunicações, que muitos apontam que, além de não entender nada de comunicações, é alguém que tá aí, que parece que é uma polêmica por dia envolvendo o seu nome. Teve uma reunião com o Lula, foi mantido no cargo. Né? O próprio MDB aqui, que tem vários ministérios, 3, também está tendo dificuldades ali de entregar votos para o governo. E agora vem aqui o Pisciani, uma figura, e repito, polêmica,
com chances, com potencial de trazer novas polêmicas para o governo. E mesmo assim não tem maioria. Então, e aí, vai fazer o quê? Né, já está meio que loteado o governo. Então, realmente é uma situação delicada, né, nesse momento. Vamos ver como é que o Lula vai conseguir, né, se articular daqui para frente. E a gente vai ficar bastante atento. Qualquer novidade realmente importante, eu trago para vocês no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!